O amor começa com promessas que soam eternas. Mas a eternidade hoje cabe dentro de uma conversa de aplicativo. As pessoas dizem pra sempre, com a mesma facilidade que dizem oi. O pra sempre virou uma frase de efeito. Bonita para postar, vazia para viver. Vivemos um tempo em que o amor se mede por tempo de resposta, e não por profundidade. Um você sumiu vale mais do que um eu te amo. O amor virou um jogo, onde quem sente primeiro perde. E o que deveria ser o sentimento mais nobre, virou disputa de poder. O pra sempre dura tão pouco, porque ele nasce de ilusões. As pessoas não se apaixonam pelo outro. Se apaixonam pelo reflexo do que gostariam de ser. Quando esse reflexo quebra, o encanto se vai. A maioria dos amores termina não porque o sentimento acabou, mas porque a máscara caiu. E a verdade é que ninguém se apaixona pela verdade, se apaixona pela fantasia. Nietzsche dizia, não amamos o outro, amamos o prazer que o outro nos proporciona. E talvez essa seja a explicação mais simples e cruel de todas. O amor hoje não é sobre o outro, é sobre o que o outro desperta em mim. Quando o outro deixa de me causar arrepio, eu deixo de chamar aquilo de amor. Mas isso não é amor. É dependência emocional travestida de romantismo. O pra sempre dura tão pouco, porque a geração do imediatismo não aprendeu a permanecer. Amar exige pausa, exige silêncio, exige renúncia, e nós desaprendemos tudo isso. Estamos viciados na pressa, nas novidades, nas emoções intensas e curtas. Queremos sentir o tempo todo, mas sem pagar o preço do sentir. Queremos amor sem dor, presença sem peso, companhia sem cobrança. E o amor verdadeiro é o oposto disso. O amor exige entrega, e entrega é perda. E ninguém quer perder nada, nem tempo, nem controle, nem poder. O amor moderno é frágil, porque é baseado na aparência. A gente quer um relacionamento que dê likes, não um que exija sacrifício. Queremos alguém para preencher o vazio, mas não para encarar ele conosco. O amor virou performance. É bonito enquanto tem plateia. Quando o público vai embora, o amor também. O pra sempre dura tão pouco porque a maioria das pessoas nunca amou de verdade. Elas apenas se acostumaram a não estar sozinhas. E há uma diferença brutal entre amar alguém e apenas ter alguém. Amar é dividir o caos, não fugir dele. Mas o mundo moderno ensina o contrário. Se algo te faz sofrer, vai embora. E assim ninguém fica tempo suficiente para aprender o que é amar. O amor, quando é real, não é leve, é denso. Ele te obriga a olhar para dentro, a confrontar seus próprios monstros, a lidar com a versão de si mesmo que você tenta esconder. Mas ninguém quer isso. Todo mundo quer um amor que distraia, não um amor que transforme. E aí, quando o brilho inicial some, o pra sempre se dissolve no ar. A chama apaga. O silêncio vira desconforto, a presença pesa. E o que antes era promessa vira lembrança. Mas talvez o pra sempre nunca tenha sido sobre tempo. Talvez fosse sobre intensidade. Sobre viver um instante tão verdadeiro que o tempo perde o sentido. O pra sempre dura tão pouco porque nós vivemos com medo de sentir demais. Nos ensinamos a amar com cautela, a doar com condições, a ficar só enquanto for leve. Mas o amor nunca foi leve. O amor é peso, é raiz. E raiz dói para crescer. Nietzsche dizia que o amor é a mais bela das tragédias humanas, porque ele nos faz desejar o eterno sabendo que somos feitos de finitude. E talvez o amor seja isso mesmo. A tentativa desesperada de dar eternidade a algo que o tempo insiste em destruir. O amor verdadeiro não acaba, ele muda de forma. Mas o que vivemos hoje raramente chega a ser amor. É apenas o eco de algo que poderia ter sido. E o pra sempre morre não quando o amor termina, mas quando a ilusão desmorona. Porque no fundo nunca foi amor. Foi apenas medo disfarçado de entrega. Medo de ficar só, medo de se encarar, medo de não ser amado. E quem ama por medo, ama pela e tudo que é pela metade dura pouco. O amor acaba quando a curiosidade morre. E na era em que tudo é descartável, até o encanto tem prazo de validade. As pessoas não querem mais descobrir o outro, querem se distrair com ele. E quando a distração perde o brilho, elas mudam de rosto, de corpo, de endereço emocional. O amor virou um consumo. Abre, usa, enjoa, descarta. E ninguém percebe o vazio que fica depois que a embalagem rasga. Vivemos uma geração que confunde desejo com conexão. Desejo é fogo, conexão é chama. O fogo queima, a chama aquece. Mas o mundo moderno só quer o que queima. E quando tudo vira cinza, chamam de fim. Mas o fim não vem de repente. Ele começa no primeiro dia em que o outro deixa de ser novidade. O pra sempre dura tão pouco porque ninguém mais quer construir.
Todo mundo quer algo que já venha pronto, embalado, com manual de uso e garantia emocional. Mas amor não vem com instruções. Amor é obra. E toda obra exige esforço, paciência e fé. E nós desaprendemos a crer em algo que não dá retorno instantâneo. A verdade é dura. As pessoas não querem um amor verdadeiro. Elas querem sentir o que o amor provoca. Elas querem o frio na barriga, o sorriso fácil, o abraço que anestesia. Mas quando o amor deixa de ser emoção e vira rotina, elas o confundem com desinteresse. E saem em busca de outro primeiro beijo, de outro olhar intenso, como viciados atrás da próxima dose. Mas o amor não é droga, é cura. E toda cura dói antes de libertar. O problema é que ninguém quer atravessar a dor. Querem pular direto para o alívio. E é nesse salto que o amor morre, porque o que não é vivido até o fim, não é vivido de verdade. O para sempre dura tão pouco porque trocamos profundidade por intensidade. E a intensidade é linda, mas passageira. Quando o outro mostra o lado feio, o lado cansado, o lado que ninguém aplaude. E é nesse ponto que a maioria desiste. Não porque o amor acabou, mas porque o amor verdadeiro exige convivência com o que é real. Nietzsche dizia que o amor é uma forma de egoísmo a dois. E por mais cruel que soe, ele tinha razão. Amar é, em parte, desejar que o outro nos veja como queremos ser vistos. Quando o outro nos enxerga de verdade, com nossas falhas, contradições e medos, o espelho se quebra. E o para sempre desaba junto com ele. A maioria das pessoas não suporta ser vista de verdade. Elas querem ser admiradas e idealizadas, mas não compreendidas, porque ser compreendido é ser exposto. E ninguém quer ser exposto demais, nem para quem ama. Então a relação vira um teatro. Duas pessoas fingindo ser o que acreditam que o outro precisa. Mas o fingimento cansa. E o amor, quando vira esforço para manter o personagem, começa a morrer. O para sempre dura tão pouco porque confundimos amor com conveniência. Queremos alguém que preencha o que nos falta. Mas o amor não é preenchimento, é espelho. Ele mostra o que você precisa consertar em si, não o que o outro deve fazer por você. E é por isso que tantos amores acabam quando começam a ser profundos. Porque quanto mais o amor reflete, mais ele revela. E nem todo mundo está pronto para se enxergar. O amor é uma espécie de espelho cruel. Ele te mostra o que você tenta esconder. Ele mostra a tua carência, o teu medo de abandono, a tua necessidade de controle, o teu orgulho travestido de amor próprio. Por isso o amor verdadeiro é raro, porque ele exige que você morra um pouco para renascer com o outro. E morrer dói, mas quem não morre para o amor também não vive de verdade. Nietzsche acreditava que o amor é uma forma de loucura necessária. Ele dizia: nós amamos não para sermos felizes, mas para deixar de ser sozinhos. Mas a solidão
ao contrário do que pensamos. Não é a ausência do outro, é a ausência de nós mesmos. E ninguém consegue amar de verdade se ainda não se encontrou. Por isso o para sempre acaba, porque amamos sem nos conhecer. Prometemos eternidade, quando ainda estamos perdidos em nós mesmos. O amor não é o oposto da solidão, é o espelho dela. E quem foge da própria solidão usa o outro como esconderijo. Mas todo esconderijo tem prazo. Mais cedo ou mais tarde, o outro deixa de caber na fantasia. E o amor, que parecia tão forte, começa a ruir. E quando o amor se revela, vem o choque. Ele mudou. Ela não é mais a mesma, mas ninguém muda. A paixão apenas acabou. E a visão ficou limpa. O que sobra, então, é o que sempre existiu. Duas pessoas tentando se entender no meio do caos. E o amor, quando sobrevive a esse ponto, já não é doce, é maduro. Mas poucos chegam até lá. A maioria desiste antes de conhecer o amor verdadeiro, porque o amor real é exigente. Ele pede silêncio quando você quer gritar, pede perdão quando você quer vencer, pede presença quando você quer fugir. E tudo isso parece pesado, porque o amor verdadeiro não é sobre o que você recebe, é sobre o que você suporta. O para sempre dura tão pouco porque confundimos intensidade com profundidade. A intensidade te consome, a profundidade te transforma. Mas ninguém quer ser transformado, querem ser exaltados. E quando o amor deixa de alimentar o ego, ele perde o encanto. A paixão grita, o amor sussurra, e a geração do barulho não sabe ouvir o silêncio do amor. No fim, o amor não acaba, ele se revela. E quando ele mostra a verdade, ou você amadurece com ela, ou você foge dela. O para sempre termina no exato momento em que alguém escolhe fugir. Mas para quem fica, para quem encara, para quem suporta, existe algo que o tempo não destrói. A lucidez de ter amado de verdade, mesmo que tenha doído. O amor não é feito para durar, é feito para despertar. Mas a maioria quer o amor como abrigo, não como espelho. Quer o conforto da presença, não o desafio da convivência. Quer o amor que distraia, não o que confronte. E é por isso que o para sempre dura tão pouco. Porque o amor, para existir, precisa morrer e renascer 1000 vezes. O verdadeiro amor não é linear. Ele é feito de idas e vindas, de quedas e reconstruções. Ele é o encontro de duas fragilidades que decidem não se abandonar. O amor é humano, e tudo que é humano é imperfeito. Mas vivemos em uma cultura que idolatra o perfeito. Queremos um amor sem falhas, sem dúvidas, sem dor. Mas o amor perfeito é o amor morto. Porque só o que é estático não sangra, não sente, não muda. O para sempre só existe quando aceitamos que o amor não é constante. Ele oscila, envelhece, se transforma. Mas enquanto houver transformação, há vida. E é aí que mora o segredo. O para sempre não está no tempo, está na presença. Está em estar inteiro naquele instante, em viver um momento como se fosse eterno, sabendo que pode acabar a qualquer segundo. Nietzsche dizia que aquilo que é feito por amor está sempre além do bem e do mal. E talvez seja isso. O amor verdadeiro vive fora da lógica, fora das regras, fora da moral. Ele é puro impulso de vida, vontade de potência. Ele não se mede pelo tempo que dura, mas pela intensidade com que transforma quem o sente. O para sempre dura tão pouco porque queremos estabilidade num sentimento que nasceu do caos. O amor não é calmaria, é tempestade. E toda tempestade, por mais violenta que seja, traz limpeza. O amor destrói para reconstruir. Ele arranca o velho para dar espaço ao novo. Mas em vez de aceitar o ciclo, a maioria foge na primeira ventania e chama essa fuga de fim. Mas o amor não acaba, ele muda de forma. Às vezes ele se torna silêncio, às vezes saudade, às vezes apenas aprendizado. Mas se foi amor de verdade, ele deixa uma marca. E essa marca, mesmo invisível, é eterna. O para sempre talvez esteja nisso. Em tudo que o amor muda em nós, em tudo que ele deixa, mesmo quando vai embora. Porque o amor verdadeiro não se mede pelo tempo que durou, mas pela profundidade da transformação que causou. Quem foi tocado de verdade por um amor, nunca mais é o mesmo. Mesmo que o outro vá, o sentimento fica como uma cicatriz bonita, prova de que você sentiu, de que você viveu. Nietzsche acreditava que amar é afirmar a vida, mesmo sabendo que ela termina. E talvez o para sempre seja isso, a coragem de amar, mesmo sabendo que vai doer, de se entregar,
mesmo sabendo que pode acabar. Amar apesar do tempo. Amar apesar do medo. Amar apesar do fim. Porque o para sempre não é uma promessa, é uma atitude. É o que você faz hoje, agora. No instante em que o coração decide ficar, mesmo quando tudo convida a ir embora. O para sempre mora na escolha de amar outra vez, mesmo depois de ter sido quebrado. O para sempre dura tão pouco porque tentamos controlar o que nasceu para ser livre. O amor não é prisão, é travessia. E quem tenta prender o amor mata ele. Mas quem entende o amor como travessia, aprende que o que importa não é o destino, é o caminho. O amor verdadeiro é aquele que te muda. E tudo que te muda permanece. Mesmo que o outro vá, o que foi despertado em você continua vivo. É isso que o tempo não apaga. É isso que o fim não destrói. O para sempre está escondido no invisível, na lembrança que volta do nada, na música que ainda dói, no olhar que não se repete, no toque que a pele nunca esqueceu. O amor não foi feito para durar. Foi feito para te lembrar que você é humano, que sentir é a única coisa que te mantém vivo. E que enquanto houver alguém capaz de amar, nem o tempo, nem o fim, nem a morte podem matar o para sempre. Porque o para sempre verdadeiro não acaba quando o amor morre. Acaba quando você deixa de acreditar nele.